Olha lá, fala para fora. Pronto, então vou falar para fora mais alto, não sei, não é? No sentido de fazer pontos, principalmente com o António Alberto Neto. E para não ser conhecido, se calhar, vou ficar a ser conhecido como fraccionista. Eu faço só duas pontos em relação àquilo que disse. Uma tem a ver com um facto simples, é aquilo que acontece numa grande quantidade de estados existentes, de estados africanos nos dias de hoje, que é aquele conjunto de pessoas que quer regredir para tempos antigos, acabando com todos os vestígios do colonialismo. É assim que se iniciaram as lutas armadas, por exemplo, e aquele outro conjunto de pessoas que quer aderir aos instrumentos de trabalho novos, quer aderir àquilo que é novidade que veio do mundo e outras coisas parecidas. Portanto, isto é uma das pontes. A outra das pontes é um aspecto particular e, para mim, interessante, que é Alberto Neto esteve na Suécia, viveu sempre na Suécia, viveu na Suécia durante muito tempo, e, para comigo, diretamente, tem um aspecto muito particular e interessante. A pessoa que foi cônsul Dinamarca e dos países nórdicos em Luanda, chamado Frank Olis, nos últimos tempos, até os anos 70 inclusive, fez, ou através dele foi feito, uma ação bastante interessante. Qual foi? A partir de janeiro de 1974 até o 25 de abril, as portas do consulado dos países nórdicos estiveram fechadas. Qual a razão? Até agora ninguém analisou. Mas é um dado importante que tem a ver, se calhar, possivelmente, com aquilo que aconteceu no 25 de abril, 4 meses depois. A partir destas duas pontes que eu quis fazer, deixa-me ler o meu texto, não é? As independências da luta de libertação. Podia haver abordar, 50 anos depois, a trajetória de um grupo de cidadãos ligados à economia, a grupos e associações sociais, à política e à cultura, que se mexeram, entre aspas, pós janeiro de 1974, quando viram chegar o momento de mudança, ao saberem da presença de muito alvos em Luanda, arranjando logo à partida um problema estrutural. Não um problema que era fruto da unidade existente dentro do MPLA, entre o MPLA interior e o MPLA exterior, que é o advierce daquela história de Agostinho Neto, em finais de 73, resolver ir para Dar es Salaam e voltar à profissão de médico, como algum agente do MPLA se predisse. Podia escolher o plano da filosofia política, imaginando o resultado em menos de 9 meses, a defesa do internacionalismo na luta pela reprodução da Angola histórica, remodelando, mantendo e revolucionando as relações de produção e troca, na perspectiva da manutenção da estrutura económica e social como ponto de partida. Contra quê? Contra os defensores das ideias de João de Castro, Borja Santos, João do Ribeiro, de 1920 ou 22, ou de António de Cetina, de 1974, que era mais ou menos semelhante, passando por Joaquim de Carvalho, Agostinho da Silva, ou até outras pessoas, como já lhe professor. Ou de contra quem até hoje se cala sobre ter ou não instrumentalizado tudo e todos em nome do seu nacionalismo revolucionário, do poder negro de 1974 e do verbalismo da independência total e completa. Portanto, isto tem a ver com aquilo que acontece nos países hoje em dia, de aquelas pessoas que querem voltar e acabar com os vestígios do colonialismo e aquelas pessoas que, pelo contrário, querem aderir aos novos a novos instrumentos de trabalho e outras coisas parecidas, vindo de fora. Como resultados à vista de todos, destruir para construir melhores e retornar à construção da Angola histórica em novos moldes. Ainda na filosofia política, podia também refletir sobre as demarches desencadeadas pelo antigo colega de Agostinho Neto, no Liceu Salvador Coelho, que desde 1972
teve várias demarches naquilo que todos passámos a conhecer como Estado de Angola, em termos jurídicos, político-jurídicos. Ou de que não está em nenhum documento, suponho eu, sobre as conversas desse antigo colega de Agostinho Neto com forças vivas, com gente do MPLA de Luanda, com as associações económicas que se colocam contra o poder imperial, quando alguns militares portugueses já iniciaram um processo de suporte ao futuro, e com o chefe dos democratas e liberais da oposição desde 1972, que, como lhe comunicou em tempo útil, a necessidade de impor a democracia representativa, fosse qual fosse o caminho e as ligações feitas ao movimento de libertação, como o mais adequado modo de articular os defensores dos interesses e sentimentos objetivamente ligados à conquista da nacionalidade. Ilusão de quem, de repente, é definido como velho ultrapassado, é aceito conjunturalmente por parte dos adversários políticos e por amigos, entre aspas, voluntários à instrumentalização dos colonos de Luanda, depois, mais tarde, definido como madeirense marxista apoiante do MPLA. Tempo longo ou curto, consoante o modo de análise, mas que afinal, 50 anos depois, e agora surge a pergunta, não mudou mentalidades sobre quem instrumentaliza quem e o quê. Podia olhar tudo isto, que aconteceu em Angola nos últimos 50 anos, a partir da perspectiva ligada aos poderes mundiais, e olhar os resultados de um fraccionismo político-militar imposto pela lógica de que temos de ser nós a fazer o que tem de ser feito, via nacionalistas consequentes. Porque só pode haver lógica e racionalidade se tiver em conta que não foi por acaso que a Angola de Carlos Pacheco e José Milhazes foi o princípio do fim da União Soviética, nem tão pouco o momento de Mikhail Gorbachev e seus amigos deixarem de ser comunistas e passarem a ser social-democratas. Não. Ser de facto definido como comunista não pode ser definido diferente do julgamento que se faz a quem é definido como democrata cristão. Se há gente que a vai à missa semanalmente e depois é apologista de um radical do liberalismo económico e o poder da informação assim o aceita, então tem que se aceitar que um comunista pode ter posse de estar no mercado sem instrumentalizar ou assistir aos seus interesses. Tal como não ser discriminado pelo jogo dos liberais que, sem vergonha, mantêm o seu negócio político ao tentar insultar quem, apesar de se ter de adaptar à realidade, continua a pretender mudá-la. Ora, em 50 anos em Angola, primeiro, quem triunfou em nome do leninismo não passava em número dos dedos das duas mãos de um humano na origem e na retórica. Era meia dúzia de gente que realmente era marxista leninista, do meu ponto de vista. Segundo, quem triunfou antes de ter falado com quem dialogou em janeiro de 1974 com Nico Alves, andou antes a conversar com o antigo colega de Agostinho Neto, integrado num processo que iria culminar, segundo parece, num dia 15 de agosto, via independência não recusada por parte de algumas oposições.